30 de junho de 1466, nascia aquele que viria a se tornar governante de um dos maiores impérios que o continente americano já teve, o Azteca. Montezuma II foi nomeado imperador no auge do poder azteca, quando suas terras iam do atual México até países próximos ao Brasil. Os astecas produziram um tipo de conhecimento que até hoje impressiona pesquisadores ao redor do mundo. Por exemplo, sua capital, Tenochtitlan, foi construída num vale coberto por um lago. Então, nessas cidades, muitas ruas eram alagadas e vários desses canais serviam para a irrigação de plantações mais distantes. Os astecas também tinham um amplo senso de coletividade, já que para eles o futuro de um indivíduo era determinado pelo passado coletivo. Então, não fazia sentido pensar em termos individuais. Assim, o povo não tinha tanto medo da morte. Ela era vista por todos como uma justificativa para a vida. Além disso, os astecas acreditavam que os mortos continuavam atuando no tempo presente, o que contribuía ainda mais para que a morte não fosse entendida como o fim de uma existência individual. Vamos vendo então como para os astecas e para várias outras populações indígenas americanas, a terra é lugar sagrado, pois guarda ancestrais que seguem influenciando as novas gerações. Manter cada povo em seu local de origem é também manter viva a força dos que já se foram, uma reflexão muito importante para nós, brasileiros, que assistimos à constante expulsão de populações nativas de suas terras. Fatores como esses levaram os mexicanos, que vivem em territórios que já foram astecas, a mudarem a versão oficial de sua história. Em 1910, ao longo da Revolução Mexicana, a população mobilizada nos campos e nas cidades passou a dizer que a origem da sua nação era asteca e não mais espanhola colonial. Temos um áudio do Hoje na Luta sobre essa revolução. Os mexicanos apontaram, portanto, a destruição que o domínio espanhol trouxe. Para mostrá-lo, os espanhóis construíram sua capital colonial em cima, literalmente, das fundações da capital asteca, Tenochtitlan. Imaginar um país que vê a sua origem nos povos nativos de seu território antes da exploração europeia é outra reflexão que nos ajuda a pensar sobre nós próprios, habitantes de um país colonizado. Uma mudança como essa, feita pelos mexicanos, envolve uma transformação total de visões de mundo. Um bom exemplo disso vem de Montezuma, nosso personagem do dia. Como mostra o historiador Todorov, que serviu como base para a montagem de parte desse episódio, uma pergunta que poderia ter sido feita por Montezuma é: como saber? Como saber o que acontecerá no futuro? Ela só faz sentido num povo que acreditava num destino coletivo, legado por ancestrais, que deveria ser desvendado e envolvia igualmente todos os membros daquele povo. Hernán Cortés, colonizador responsável pela morte de Montezuma, pensava de forma oposta. A pergunta que parecia alimentar as suas ações era: o que fazer? O que mostra um jeito de pensar voltado para objetivos utilitários que levariam à conquista de poder e riqueza de um grupo muito pequeno de pessoas. Foi guiado por esses objetivos que Cortés, com pouco mais de 400 homens, encontrou a forma de derrotar um império de milhares de integrantes. Tendo a ajuda de uma intérprete, o colonizador espanhol compreendeu as rachaduras internas do império, descobriu quais povos faziam parte dele, mas eram inimigos dos astecas. Assim, o general espanhol se aliou a algumas populações nativas, o que foi fundamental para a derrota de Montezuma e de seu povo. Talvez essas populações não soubessem que os vários sentidos das suas existências, que formavam visões de mundo, não resistiriam aos interesses coloniais. Embora fossem vários, esses interesses ganharam uma forma única:
a da violência para garantir poder e riqueza a tão poucos. MTST, a luta é para valer. Minha aldeia não era essa, nem essa minha cabeça. Acreditava nos mitos dos curandeiros e nos seus ritos, do que dizia o chefe da tribo. Eu andava todo despido, nenhum segredo